Irmãos, hoje, dia do Senhor, mas também é o dia da família instituída por Deus, a família cristã, porque comemoramos também o Dia das Mães. É um dia, então, muito especial e temos neste dia, porque é o dia do Senhor, a oportunidade de expressar a Deus a nossa gratidão. A gratidão porque Deus tem um cuidado conosco, família redimida pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, e é um cuidado tão especial que devemos lembrar todo início de semana, a cada domingo, dia do Senhor, de mostrar a nossa gratidão através do culto dirigido a Ele. Assim damos boas-vindas a todos para este culto de adoração, de louvor, de exaltação ao nome do nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Todos sejam bem-vindos, bem-vindos os que nos visitam, que bom estar aqui conosco, estarem aqui. O Clóvis, Marisa, por quem estamos orando, por este casal, especialmente pela Marisa, que tem lutado muito quanto à busca de saúde, enfrentando enfermidade, uma enfermidade difícil, e ela já vem há um bom tempo nesta luta, mas também já vem em um bom tempo experimentando o poder de Deus com sua intervenção, ajudando, redimindo e permitindo novas etapas difíceis, e como ela vai agora entrar novamente numa etapa de um novo tratamento, radiografia, a terapia, e a quimioterapia, isto. E ela vai precisar das orações da igreja, sempre assim, A Bíblia nos garante que Deus escuta de fato a oração do seu povo e realiza o seu propósito, mas para isto Ele quer ouvir a oração do seu povo. Nós vamos continuar orando por nossa irmã e certamente mais esta etapa será vencida e Deus será glorificado também nesta etapa do tratamento. Nós vamos iniciar o culto então cantando o hino de número 208, Vinde, irmãos, louvar a Deus. Convido os irmãos a se colocar em pé neste momento. Vamos louvar a Deus com uma oração. Poderoso Deus, ó Pai celestial, Deus criador dos céus, da terra, Tu és Senhor nos céus e Senhor na terra, porque o Senhor está presente conosco, o Senhor está presente na igreja, a Tua igreja, o povo redimido em Tua graça, para o cumprimento dos Teus propósitos. Queremos adorar-Te na manhã deste dia, e fazemos assim porque
sabemos que o Teu Espírito Santo está conosco e Ele nos dirige, iluminando as nossas mentes, colocando os nossos corações na Tua presença, para que possamos, com todo o nosso ser e toda a força do nosso ser, a força da nossa alma, expressar-Te a nossa adoração. Queremos, ó Pai, mostrar a nossa gratidão, porque o Senhor nos deu este chamado, nos chamou para o serviço de adoração, para o cumprimento do Teu propósito neste mundo. Assim vivemos como igreja, mas a cada dia, não só no dia do Senhor, a cada dia nós nos refugiamos na Tua proteção, porque Tu és rocha eterna. Nós nos refugiamos na Tua proteção, porque é o Senhor quem nos sustenta. Nós nos refugiamos na Tua orientação, porque o Senhor nos conduz no caminho da vida com segurança. Então somos-te agradecidos, porque Tu és o Deus presente, Tu és o Deus onisciente, o Deus que está sempre diante, à nossa frente, ao nosso lado, está nos conduzindo, está nos fortalecendo, estreitando mais e mais a nossa comunhão com o Senhor, em que podemos nesta comunhão viver vida agradável a Ti. Louvamos-Te então, porque Tu és um Deus que ama, um Deus que perdoa, o Deus que dirige, o Deus que sustenta, e nós nos achamos na Tua presença, nesta vontade de louvor, de adoração ao Teu nome, e fazemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme o Salmo 128. O Salmo 128, dos versos 1 até o 6º versículo. Salmo 128, 1 a 6. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. É um salmo considerado como salmo da família, porque fala sobre o esposo, sobre a esposa, a mãe e também os filhos. Enfim, um lar à luz da vontade de Deus para atender o propósito de Deus. O salmista fala que este lar que anda no temor de Deus é um lar feliz. Às vezes nós buscamos felicidade para nós, para os membros da família, em tantos lugares, quando a própria instituição, o lar, a família, já é inserida nesta instituição a felicidade, quando se reconhece pertencer ao Deus Criador, ao Deus Redentor. Nós vamos cantar o hino 284, a primeira estrofe, terceira e quinta estrofe, entrando neste momento de contrição. Oh
Nós vamos orar silenciosamente. Cada um poderá falar com Deus no próprio coração, silenciosamente. É um momento de contrição. Lembrando que Deus recebe, sim, a oração do contrito. E Ele atende, é a sua promessa. E, portanto, nesta promessa, devemos nos mostrar honestos na nossa confissão de pecado diante de Deus. Temos esta oportunidade e a certeza, porque Ele perdoou os pecados do seu povo em Cristo Jesus. E espera a nossa confissão para entrarmos no gozo desse perdão. Façamos assim, irmãos. Deus Todo-Poderoso, como é bom aprender na Tua Palavra, que mesmo redimidos em Cristo Jesus, tendo a salvação, devemos nos apresentar diante do Teu trono, que é trono de graça, para receber o Teu favor. Receber, ó Pai, o Teu perdão, porque o Senhor nos perdoou. E por isso, como igreja, confessamos-te os nossos pecados. Pecamos desviando muitas vezes do Teu querer. Às vezes nem interessamos tanto em aprender sobre o Teu querer. E pecamos por omissão. Então pedimos o Teu perdão. Pecados que muitas vezes, em nossa negligência, nem notamos, mas sabemos e temos consciência de que pecamos contra a Tua vontade. Por isso pedimos o Teu perdão. E pedimos também, ó Senhor, ajuda-nos para que possamos ter uma vida melhor, uma vida pautada pelos princípios da Tua Palavra, vivendo a santificação com a qual o Senhor nos santificou, nos separou para vivermos especialmente para o Senhor, para a Tua vontade soberana. Não permita, ó Senhor, sermos impulsionados por nossos próprios desejos de querer estabelecer os nossos planos diante dos Teus planos para conosco, querer concorrer os nossos intentos com a Tua vontade para conosco, mas ajuda-nos para que sejamos submissos ao Teu querer e que, como igreja, possamos proclamar com desejo o Teu Evangelho para alcançar este mundo carente do conhecimento da Tua salvação. Assim fica conosco. Dá-nos a Tua bênção. Dá-nos, ó Senhor, o confiar mais e mais no Teu poder, no Teu querer. Nós pedimos esta bênção
Suplicamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 403, Bendito é o Lar. As crianças têm a oportunidade, podem vir à frente. A professora Zuleide tem agora a oportunidade de falar às crianças. Muito bem, bom dia para vocês. Mais uma vez estamos aqui para aprender a palavra do Senhor, né? E pode ficar. Nós estamos estudando a vida do profeta. Agora não é possível que vocês não saibam, eu estou terminando. Ainda está por que vocês não sabem? Porque ficam faltando a aula. Você sabe? Daniel, muito bem. Daniel. A gente já viu todas as histórias de Daniel, né? Então, hoje nós vamos ver uma outra parte da história de Daniel e nós vamos falar sobre fidelidade. Ser fiel naquilo que você faz, né? Haja o que houver, mesmo quando às vezes na escola algum colega convide você para fazer algo errado, que você sabe que está errado, porque você já conhece um bom tanto da palavra de Deus, você tem que ser firme, fiel a Deus. Nós vamos ver. E hoje nós vamos já para a nossa última lição. Já entra um outro rei, porque você sabe o que aconteceu com o rei anterior, né? Andou aprontando, andou usando aquilo que não devia, e Deus ficou muito triste com isso. E hoje nós vamos ver um outro rei. E esse rei, ele divide toda aquela
dividiu o seu reino em 120 partes. Imagine só, diz aqui, escolhendo um governador para cada um. Mas esses governadores eles tinham que prestar contas a 3 presidentes. E foi escolhido 3 presidentes. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Os 3 presidentes, um deles era Daniel. Só podia ser ele, né? Para que o reino fosse bem governado. Mas, crianças, quando o rei escolheu também Daniel, tinha uma turma que não gostou disso. O rei está querendo beneficiar só a Daniel e nós que sempre estamos aqui. E eles vão aprontar uma coisa para Daniel. Eles querem o fim de Daniel. Vocês querem saber o que eles fizeram? Então vamos para casa. Vamos lá, nós vamos saber o que vai acontecer. No início, hoje nós cantamos um cântico, louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos. Nós vamos cantar esse cântico. Vamos ficar em pé, né? E vamos lá para casa. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Podem sentar. Vamos ler a palavra de Deus do livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10. Êxodo 2, 1 a 10, vamos fazer de forma responsiva a leitura desses 10 versículos, alternando aqui nos seus versículos. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela orou-se à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Meus irmãos, a história de Moisés, inquestionavelmente, é uma história grandiosa, principalmente dada a atuação de sua mãe Joquebede. Joquebede mostrou muita habilidade ao enfrentar um sistema de hostilidade ali no Egito.
porque Faraó escravizou e afligiu os israelitas. Houve uma mudança durante 4 séculos nos reinos, ali no reinado do Egito, quando Josué entrou, seguido posteriormente pelo pai e os seus irmãos. Então, naquela época, os faraós eram pessoas mais bondosas e houve uma mudança. 4 séculos depois, então, o Egito tem uma outra forma de ser governado. E eu estou trazendo aqui um pouquinho dessa história para os irmãos entenderem porque este faraó fez assim. Ao notar que o povo de Israel estava aumentando muito, achou por bem mandar matar as crianças do sexo masculino. Então ele afligiu muito os israelitas e ordenou as parteiras matar os recém-nascidos, os homens, deixar as meninas sobreviverem. O propósito era exatamente tirar a ameaça de dominarem o Egito. E depois, então, visto que as parteiras não atenderam o pedido do faraó, ele ordenou lançar as crianças no rio, no Nilo. Um escritor sobre o assunto, ele diz: os primeiros gritos de vida de um menino eram seguidos dos gritos da sua morte. E foi neste cenário que Moisés nasceu. Joquebede, sua mãe, é destacada então neste texto como o exemplo de mãe. Mãe temente a Deus e, portanto, como mãe temente a Deus, ela deixa aqui o mais grandioso testemunho de cuidado materno em defesa dos filhos. Como é bom, no Dia das Mães, levar assim ou transportar o nosso pensamento para o quadro bíblico, a palavra de Deus, para extrair desta palavra exemplos tão significativos, porque a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela nos ensina por princípios, preceitos, mas também nos ensina através dos exemplos. Por isso, as páginas sagradas colocam aqui o nome de Joquebede. É neste propósito, e há uma riqueza de ensino em torno desses acontecimentos. Ela é de fato uma fonte inspiradora para a mulher cristã. Não os movimentos nos dias atuais de uma sociedade incrédula, mas Joquebede, sozinha, ela fala de algo muito maior do que quaisquer movimentos em defesa da mulher nos dias atuais, como podemos ver no mundo. É mesmo uma fonte inspiradora, porque nela podemos ver que a mulher cristã revela, ela demonstra fé na proteção dos filhos. É assim que ela é colocada aqui como a mãe que protege os filhos, mas protege numa demonstração de fé naquele que tem poder para todas as coisas. Existe então uma diferença no padrão para a missão de mãe cristã
em relação ao mundo na sua incredulidade. O autor da carta aos Hebreus, ele escreve sobre os patriarcas, ali na galeria chamada Galeria dos Heróis da Fé, no capítulo 11, ele diz que Moisés foi ocultado por seus pais e diz, pela fé, e depois escreve, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, porque o decreto do rei era um decreto de morte, e o decreto do rei feria um decreto superior, feria um decreto maior, o decreto de Deus, o decreto da vida. Então, não vamos obedecer este decreto. Este mesmo princípio se vê no apóstolo Pedro, quando falou para aqueles judeus que lá no Sinédrio queriam impedir os apóstolos na pregação da palavra no início da igreja. Importa obedecer a Deus que os homens. Não há decreto maior que o decreto de Deus. E este é o pecado das nações hoje no mundo, porque os decretos dos palácios, seja no sistema da monarquia ou então presidencial, mas há um decreto maior exigindo que da instância inferior o obedeça e não fira, mas esse decreto maior não olha para o decreto soberano, um decreto maior. Este é o pecado das nações. Faraó não olhou para o decreto do Deus Criador, o Deus poderoso, apenas decretou matar as crianças, mas havia um decreto de vida que Joquebede conhecia. Mas como ela sabia? Faraó achou que podia interferir na missão de mães através das parteiras, no capítulo 1, no versículo 17. Mas é interessante porque no versículo 21 do capítulo 1, nós lemos que Deus presenteou. Olha só, Deus presenteou aquelas parteiras, porque não atenderam a voz do faraó, mas tiveram temor a ele. Certamente ouviram muito sobre o Deus único, o Deus eterno e poderoso daquelas mães hebreias, e tiveram temor, infundindo nelas por Deus mesmo, e elas temeram a Deus, e não atenderam a ordem do faraó. E Deus, a Bíblia diz lá no capítulo 1, no versículo 21, que presenteou aquelas parteiras, dando-lhes família. Então, família é um presente de Deus, que até hoje Satanás quer destruir. A história da família, na história bíblica, é assim, é enfrentando diariamente a astúcia do inimigo. Deus institui a família, e Satanás então quer destruir esta instituição. Desde o pecado, desde a queda do ser humano, nós podemos ver as investidas do inimigo contra a família, porque Deus dirige o seu povo também, considerando a importância da família na formação do seu povo, mesmo sendo aqui uma decisão do esposo, da esposa, Joquebede e seu marido. Mesmo sendo uma decisão então dos pais, todo o trabalho de ocultar a criança dependia mais de Joquebede, a mãe,
Nós lemos no versículo 3º, 2º e 3º, e a mulher concebeu e deu à luz um filho. Está falando da mulher. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses, não podendo, e a mulher, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com um betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. O texto não diz que ela combinou alguma coisa sobre a atitude de Miriam, que ficava ali observando. Apenas diz: a irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Ela queria saber, e agora? Moisés, a criança, 3 meses nesta arca, porque o cesto aqui é a mesma palavra para a arca, como está para Noé, a arca de Noé. Então pensa num cesto, pode ser quadrado ali, uma caixa quadrada, e toda trabalhada com o piche, o betume para vetação, e não entrar a água. E Moisés ali naquela caixinha, num rio perigoso, cheio de crocodilos. Certamente uma área um pouco mais tranquila, porque a filha do faraó ia banhar-se ali também. Mas de qualquer forma, lá estava aquela criança e a irmã apenas aguardando a ordem dos acontecimentos. Um reformador religioso, comentando a Bíblia nesse texto, ele diz: é totalmente vil que os seres humanos, criados à imagem de Deus, sejam levados pelo medo a tal grau de desumanidade que abandonem os filhos que são confiados à sua fidelidade e proteção. É possível ver aqui, então, um quadro de angústias e lutas na salvação do filho. Mas mesmo tomada por aquela ansiedade tão difícil, Joquebede seguia um procedimento para salvar a criança. E o seu nome está aqui para mostrar a mulher cristã. Ela confia na providência divina para o cuidado dos filhos. É isto que encontramos em Joquebede. Joquebede sabia da ação providencial de Deus em situações assim. E ela agia como o salmista escreveu mais tarde. O justo, seu coração não fica atemorizado de más notícias. Pode ficar um tanto apreensivo, tomado por uma ansiedade, quem sabe, mas sob o domínio que vem da certeza de que o nosso Deus se revela a nós com provisão total, quando nós nos reconhecemos pertencer a Ele verdadeiramente, agimos sob a sua providência, irmãos. Por que nos encantarmos com quaisquer propostas do mundo sobre a família, neste jogo de entretenimentos, dizendo, mas é saudável a família, sem antes buscarmos o conhecimento de que o nosso Deus é um Deus provedor, sem conhecê-lo? Por isso chega um momento difícil, o quadro doloroso, em que precisamos achar a saída
Para o cuidado dos filhos, não sabemos, porque aceitamos apenas a proposta do mundo encantador com os entretenimentos e não aprendemos a palavra de Deus. E o momento crucial faz a separação das mães que seguem, sim, este padrão de Joquebede como mãe, e aqueles que se encantam simplesmente com as sugestões do mundo. A mulher cristã confia na providência de Deus, sim, para o cuidado dos seus filhos. É isto que acontece aqui. Eu poderia dizer, se não fosse o Dia das Mães, nós teríamos que falar sobre Joquebede de qualquer modo, estudando esse texto, porque o texto tem aqui como conteúdo central a providência divina. É isto. E Joquebede está aqui ensinando como se vive na dependência da providência divina. O que podemos ver nesta história é isto, irmãos, é a providência de Deus em ação, trazendo benefício para o seu povo, a descoberta do plano em colocar Moisés no cestinho na água seria fatal para a vida da criança. Passasse um curioso por ali, ou um dos guardas de Faraó, e a criança seria morta. Mas Deus está mostrando o seu favor, está cuidando de tudo. Em situação assim, de muito desespero. Ora, irmãos, repousar na providência de Deus é um consolo para todos aqueles que creem verdadeiramente. Mas, por outro lado, é uma perversão total fazer da providência divina uma desculpa para negligenciar os nossos deveres no cumprimento do propósito de Deus para o cuidado com os nossos filhos. Usar a providência de Deus e nos acomodarmos. Não, Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. E vamos cruzar os braços. Não vimos Joquebede, a sua casa, fazer isto. Estão em ação, mas descansando sim, na providência divina, porque os pais de Moisés sabiam que Deus estava com eles, e então sabiam também que as suas ações não teriam resultado positivo, as suas ações não teriam eficácia alguma sem a intervenção de Deus para a preservação da vida da criança naquela situação desesperadora vivida por seus pais. Sem dúvida, Deus fortaleceu com o poder do seu Espírito Joquebede, a mãe, e ela teve então essa iniciativa, uma mãe agindo sob a providência divina. Que providência divina temos aqui, irmãos? Primeiramente, Deus enviou a filha de Faraó até o lugar e fez com que a filha de Faraó pudesse ver a criança. Deus fez isto acontecer, da mesma forma como fez
aquele mercador de escravos passar, justamente indo para o Egito, comprando escravos. Os seus irmãos, os irmãos de José, venderam-no para aqueles mercadores. Aqueles mercadores passavam ali não por acaso, naquele momento. Tudo está sob o governo de Deus. E a filha de Faraó vai banhar-se justamente naquela hora. E olhou para aquele cestinho. Nada por acaso. Ação providencial de Deus. Em segundo lugar, Deus influenciou a mente e o coração da filha do rei para salvar e cuidar daquela criança. Aquela mulher, a filha de Faraó, não tinha planejado cuidar de uma criança hebreia, jamais, com o decreto de seu pai, jamais teria pensado nisto, mas no momento em que ela vê a criança, é interessante, irmãos, porque no versículo 10, ela mostra compaixão. No versículo 6, aliás, quando ela olha a criança, tenra, formosa, chorando, a Bíblia diz ali, ela teve compaixão, sendo a filha de Faraó, compaixão de uma criança hebreia. Não, mas sim, porque Deus fez ela ter compaixão. Deus fez isto. E não há dificuldade alguma para quem crê na pessoa de Cristo Jesus saber que Deus fez isto. Também Deus controlou todas as situações para que aquela filha do Faraó não fosse dominada por uma curiosidade. Esta criança deve ser filha de alguém aqui por perto das hebreias, precisamos conhecer a sua família, saber por que fez isto, nós precisamos investigar. Não, Deus está no controle da mente e do coração dessa mulher. Ele faz assim. Então, irmãos, isso nos faz ver. De fato, nós não somos donos dos filhos. Não. Nós somos responsáveis em cuidar dos filhos que Deus confiou a nós. Mas os filhos pertencem a Deus. E assim aconteceu. Joquebede cuidou da criança, conforme as determinações da filha do Faraó. Joquebede cuidou e a criança cresceu. Cresceu e chegou novamente. A dor que os pais precisavam viver, agora separar, desistir de Moisés, ou seja, perdê-lo por um tempo, para depois ganhá-lo para sempre. A sabedoria de mãe é assim, ela transforma o inimigo ameaçador do filho na própria proteção do filho. Foi isto que Joquebede fez. Então, levou a criança para ser preparada para a salvação do povo de Deus. O nome que a filha do rei deu à criança, Moisés, também não foi por acaso. Nós sabemos Moisés, falamos sobre Moisés, o Moisés da Bíblia, a história de Moisés.
E levanta-se uma discussão: este nome é hebraico ou egípcio? Eu creio que é o nome dos egípcios. Quem deu o nome foi a filha de Faraó. Alguém diz, mas ela pode ter perguntado para Joquebede: olha, como é no hebraico um nome que significa tirar das águas, alguma coisa assim. Alguém sugere isto, mas eu não estou pensando que seja assim. Eu vejo que simplesmente, e o que a Bíblia diz é que ela o chamou de Moisés, deu o nome de Moisés. E não importa, porque foi tirado das águas. E com toda certeza, aqui está também no nome dado pela filha do Faraó a Moisés. Está assim a providência de Deus. Ele está influenciando ainda a filha do Faraó para dar um nome que, pelo próprio significado do nome, levaria Moisés a descobrir a sua origem. Ao chegar na idade da razão, os questionamentos: por que Moisés, tirado das águas? Por que você me deu esse nome? Tirado de que águas? Por que estava nas águas? Quem levou e colocou a criança nas águas? Não é assim? Descobriria certamente a sua origem no tempo certo. Como Deus é maravilhoso! O que parece tão doloroso é um refrigério, é a salvação do povo ali na escravidão do Egito. Foi Joquebede quem deu toda a instrução nos primeiros anos de vida a Moisés. E isto fez também toda a diferença para a nação. Creio, irmãos, que Moisés entendeu muito bem quando mais tarde, já depois da libertação do povo e ele na liderança do povo, tendo que então promulgar as leis de Deus, os 10 mandamentos, e Deus dirigindo a vida de Moisés, os 10 mandamentos, para imprimir no coração do povo dele, liberto da escravidão do Egito, a própria santidade de Deus. Vai lá, Moisés, escreve, mas mostra para as pessoas, escreva isto também, a importância desta lei. E Moisés então escreve estas palavras e prosseguiu e disse: tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. A mãe dele fazia isso com ele: não podemos perder tempo, tem que ser agora. Levanta, aprenda, Moisés. Quando voltares para o palácio, ou quando fores para o palácio, vai levar uma carga muito grande do conhecimento de Deus, e isto irá conflitar no seu interior, no seu crescimento, mas vai. É assim, irmãos, a mãe que se inspira em Joquebede pode fazer grande diferença no mundo. Não precisa se candidatar a prefeita, a governadora, para fazer diferença. Mas inspire-se em Joquebede e farás grande diferença no mundo, reconhecendo sim a providência de Deus na educação dos filhos. Que Deus abençoe as mães cristãs, que Deus possa estar conduzindo as famílias, os lares,
através das mães, no seu temor que é devido a Deus. E certamente a família cristã vai continuar perturbando a sociedade que não crê em Deus, mas este é o propósito mesmo. Esta é a diferença que deve ser feita. Nós vamos cantar, ó Deus eterno protetor, 554. Deus eterno protetor, ajudador fiel, és nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Sob tua forte proteção andarão sempre os fiéis, guiados só por tua mão, potente Rei dos céus. És divino e eterno Deus, teus anos não têm fim. Criaste tudo, terra e céus, e deste a vida a mim. 1000 anos são os olhos teus, qual noite refindos, e a mente humana grande Deus, qual sombra que passou. Ó Deus eterno protetor, ajudador fiel, ser nosso amparo em toda dor, socorro de Israel. Nós vamos louvar a Deus com as ofertas neste momento. Os irmãos responsáveis têm a oportunidade para o recolhimento. Convido a igreja a pôr-se em pé para o encerramento do culto com oração, a bênção, amém tríplice. E eu quero orar em favor dos irmãos, a Marisa, neste